Olá, queridos, muito bom dia, uma feliz véspera de Natal para você, não é? Queridos, a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante, sobre fidelidade. Será que a gente é fiel a Deus? Será que a gente está mais preocupado em obedecer o que Deus fala do que obedecer o que as pessoas falam, o que os homens falam? Isso é algo para a gente refletir de uma forma muito séria no dia de hoje. Você sabe que os valdenses, eles foram pessoas realmente muito fiéis. Eles se determinaram a viver aquilo que Deus pediu para se viver. Eles viviam no Vale de Prajelas, na Itália. Eram cidadãos fiéis, eram chamados e reconhecidos como amigos de Deus porque eles eram bondosos, eles tinham bons costumes, a conversa deles era agradável, cheia de sabedoria. Eles tinham hábitos simples, eles não ficavam acumulando riquezas, eles tinham a terra deles, eles plantavam aquilo que eles colhiam e comiam aquilo que eles plantavam, né? Embora tivessem mais focados em trabalhos como tecelões e sapateiros, eles tinham mestres entre eles estudavam bastante, eles ensinavam, eles eram cultos. Muitos deles viajavam entre as igrejas daquela região para ensinar, encorajar aquelas pessoas que tinham pouco acesso à escola e aos livros. Bom, por causa da lealdade, a fidelidade a Deus, a palavra de Deus, eles se mantiveram firmes nessa questão e desobedeceram algumas leis, algumas ordens que foram estabelecidas pelos romanos e que contrariavam a palavra de Deus. Por causa disso, eles foram punidos, e muito punidos, perseguidos. Eles morreram nos instrumentos de tortura, muitos morreram à espada, outros foram queimados em fogueira. Mas mesmo diante dessas ameaças, eles não tinham medo da morte, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A morte aqui, ela é pequena, é um período de tempo. O problema é quando a gente desobedece a Deus e daí nós teremos aí a morte eterna. Embora fossem mortos, o número deles crescia e a palavra se multiplicava. Lá no ano de 1400, a perseguição aos valdenses ficou muito forte. Fazia pouco tempo que os soldados tinham invadido ali o Vale de Prajelas e matado adultos e crianças. E agora era véspera de Natal e de novo eles estavam vindo com um grupo de soldados, com uma tropa. Só que assim, tinha neve e as passagens para as montanhas estavam bloqueadas, mas eles precisavam fugir. E às pressas, os pais pegaram as crianças, os jovens carregaram os idosos, os doentes e foram para as montanhas. Mas os soldados começaram a segui-los porque os rastros ficaram na neve e alcançaram aqueles que eram mais fracos. Quando escureceu, os soldados voltaram para a cidade, para passar a noite lá. Só que assim, os valdenses continuaram a caminhada à noite na neve e eles ali foram pelo Vale de São Martino e se acamparam no cume do monte. Posteriormente, gente, no lugar onde eles ficaram, que se passou a se chamar albergue, que significa refúgio, foi encontrado ali aquele povo faminto, cansado, cercado por neve, com muito sofrimento, muitas pessoas mortas, muitas pessoas que tinham perdido as mãos e os pés congelados, crianças que tinham morrido de frio, mães que com as crianças tinham morrido, também com eles nos braços. Mas veja bem, 600 anos após esse fato, ali no Vale de Prajelas, os pais das gerações que permaneceram continuam contando aos filhos essa história tão trágica que ocorreu no Natal. Os valdenses, eles conheciam a palavra de Deus e eles foram fiéis a ela. Nessa época do ano, que é cheia de alegria, fartura e tanta coisa que está acessível a nós, como é que nós demonstramos a lealdade à verdade? A verdade está na palavra de Deus. A nossa lealdade tem que estar firmada à palavra de Deus. Que você tenha essa firmeza na sua vida. Esse é o desejo de Deus para você e para mim também. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!